Olá a todos, eu me chamo Ivene Santos de Lima, venho por meio deste vídeo apresentar o programa de iniciação científica no qual participei com a orientação da professora doutora Maria Elieide Gomes de Oliveira. O nome do projeto é Avaliação do Potencial de Utilização de Coprodutos do Processamento de Frutas Tropicais como Meio de Cultivo e Substrato Protetor de Cepas Probióticas de Lactobacillus submetidas a processo de liofilização. O plano de trabalho é avaliação in vitro do potencial de coprodutos do processamento de frutas tropicais como meio de cultivo de cepas probióticas de lactobacillus. O nosso projeto se encaixa em dois objetivos de desenvolvimento sustentáveis propostos pela ONU para o ano de 2030. São eles saúde de qualidade e produção e consumos responsáveis. O consumo de frutas ou produtos à base de frutas, como sucos e polpas congeladas, tem crescido bastante em todo o mundo. Esse consumo exacerbado também gerou um aumento considerável no número de indústrias de processamento de frutas, o que ocasionou uma elevada quantidade de formação de coprodutos industriais. Esses coprodutos seriam as sementes, as cascas, tudo aquilo que não é aproveitado pela indústria de processamento de frutas. Mais recentemente, esses coprodutos de frutas têm ganhado uma atenção especial devido ao seu rico conteúdo nutricional, uma vez que são ricos em compostos bioativos, como vitaminas, minerais, e eles podem ser aproveitados, devido a esse fato, por indústrias de alimentos funcionais e farmacêuticos. Uma das categorias mais lucrativas e importantes dos alimentos funcionais são os probióticos. As indústrias, para gerar elevadas quantidades dessas culturas iniciadoras, utilizam alguns meios de crescimento. O caldo MRS, por exemplo, é um deles, porém, ele tem um elevado custo para essas empresas. Sendo assim, novos estudos têm sido realizados para o desenvolvimento de alternativas para a produção de probióticos. Resíduos agroindustriais, por exemplo, foram propostos em alguns estudos como meios de cultivos alternativos para a produção de bactérias ácido-láticos. O subproduto do caju demonstrou ter efeito prebiótico sobre cepas de lactobacillus. Assim, esses subprodutos e resíduos agroindustriais demonstram ter um caráter promissor para o desenvolvimento de bactérias probióticas. Dessa forma, identificando a importância da realização de novos estudos nesta área, o nosso projeto tem por objetivo avaliar o potencial de coprodutos do processamento de frutas tropicais como novos ingredientes para a formulação de meios de cultura para cepas probióticas de lactobacillus. A metodologia do nosso trabalho foi dividida em 4 fases. A primeira fase foi a obtenção e preparação dos coprodutos de frutas. Os coprodutos das frutas de acerola, caju e goiaba utilizados no nosso estudo foram obtidos de empresas de processamento de frutas localizadas na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. De cada coproduto de fruta foram coletados cerca de 6 quilos. Essas amostras foram transportadas para o Laboratório de Microbiologia e Bioquímica dos Alimentos da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 1 de João Pessoa, onde também ocorreram as análises. As amostras foram congeladas e em seguida submetidas ao processo de liofilização. O material liofilizado foi triturado e peneirado para a obtenção de um pó com o tamanho médio de partícula menor do que 1 milímetro. A segunda fase da metodologia do trabalho foi a caracterização dos coprodutos de frutas. Então, esses coprodutos liofilizados foram submetidos às análises físicas e físico-químicas de acordo com a metodologia descrita pela AOAC de 2016. Então, foram determinadas a atividade da água, o pH, a acidez molar, a umidade, o teor de cinzas, os lipídios, proteínas, teor de fibras solúveis e insolúveis, açúcares, a glicose, frutose, maltose e, por último, os ácidos orgânicos, o ácido cítrico, lático, málico e succínico. A terceira parte da metodologia foram os ensaios da utilização dos coprodutos como meio de cultivo. Seguida a liofilização, os coprodutos das frutas em forma de pó foram suspensos individualmente em água. Após isso, para a avaliação da utilização dos coprodutos como meio de cultivos para as bactérias ácido-láticas, foram utilizadas como cepas testes os Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus paracasei e Lactobacillus casei.
Por último, para o monitoramento do crescimento bacteriano, foi realizada a contagem de células viáveis de bactérias testadas em diferentes intervalos de tempo de incubação, no tempo 0, 6, 12, 18 e 24 horas. A quarta e última etapa da metodologia foram as análises estatísticas. Todos os ensaios foram realizados em triplicata e em 3 experimentos distintos e independentes, sendo os resultados expressos como a média dos dados obtidos nesses ensaios. Os dados foram submetidos à análise de variância, ANOVA, seguido do teste de Turkey, utilizando P menor ou igual a 0,05. Em relação aos resultados de discussão, na tabela 1 são apresentados os resultados da caracterização físico-química dos coprodutos de frutas da acerola, caju e goiaba liofilizados. Nesta tabela, dentre as demais características físico-químicas expostas, é possível observar que os coprodutos da acerola, do caju e da goiaba possuem uma baixa atividade de água, possuem também um pH baixo, podendo ser considerados como alimentos ácidos, e também possuem uma elevada quantidade de fibras totais. Na figura 1, de A a C, são apresentadas as curvas de crescimento das cepas testes de lactobacilos nos diferentes meios de cultivos, avaliadas a partir do monitoramento de crescimento durante 24 horas. Após o monitoramento realizado, foi possível observar um crescimento reduzido das cepas de lactobacilos testadas no meio de controle, o caldo MRS, quando comparadas ao meio de cultivo elaborados a partir dos coprodutos de frutas. Foi também possível observar maiores efeitos de crescimento bacteriano durante o período de incubação nos meios de cultivo da acerola e da goiaba, seguido do meio de cultivo do caju. Então, com esses resultados, é possível observar o potencial promissor dos coprodutos estudados, uma vez que eles favorecem o crescimento dessas cepas bacterianas probióticas. Como conclusão do nosso trabalho, compreende-se que os coprodutos liofilizados de acerola, caju e goiaba apresentaram características físicas e físico-químicas favoráveis para o cultivo e crescimento de cepas probióticas a partir destes resíduos. Entende-se também que os 3 diferentes tipos de bactérias aciduláticas estudados tiveram respostas diferentes em relação ao crescimento bacteriano em cada meio de cultivo, favorecendo então para a busca de novas pesquisas nessa área. Por último, os nossos resultados mostram o potencial promissor do uso de coprodutos liofilizados resultantes do processamento da acerola, caju e goiaba como meio de cultivo para cepas probióticas. Por fim, dedico estes agradecimentos à minha orientadora, professora doutora Maria Eliede Gomes de Oliveira. Obrigada por toda a paciência, carinho e apoio em todos os momentos. Agradeço também à Propesc e o UFPB por todas as oportunidades de aprendizado e experiência em pesquisa. Por último, um agradecimento especial ao CNPq pela bolsa de pesquisa concedida.